Fala, galerinha. Bom dia, tudo bom aí pra vocês? Como é que estão? Bom dia, sir. Bom dia. Como passaram aí essa semana? Esperar só mais um pouco, fazer a chamada. A gente já vai para a aula. Bom, visto aí que não tem nenhum movimento de entrada de aluno e atingimos basicamente a média que entra aqui da sala, eu vou fazer a chamada e dar início à aula. Nunca vai de primeiro esse negócio. Amanda, Eu, Caio, presente. Fernanda, Presente. Guilherme Gonçalves, Guilherme Toral, Presente. Gustavo, Alessa, Hilary, Igor, Isabelle Posani, Eu, Cortesani, João Pedro, Aqui. João Vitor, Júlia, Aqui. Larissa, Eu. Letícia, Eu. Luana, Lucas Martins, Lucas Rosário, Raíssa, Então, hoje, né, a gente vai dar sequência aí ao conteúdo que nós estamos vendo, né, retomando aqui rapidinho que a gente está falando sobre o final do governo militar, né, do regime militar. E então, essa semana a gente está trabalhando sobre a Constituição de 1988, né? Na última aula, eu fiz ali então a contextualização histórica, né, da Constituição, os principais personagens, destaquei aqui a figura de Ulisses Guimarães, que foi o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, destaquei aqui por que da necessidade de se fazer uma nova Constituição,
Então, retomando, né, era necessário fazer uma nova Constituição porque estávamos em um momento distinto, né, dentro da política, né, dentro da formação do Estado brasileiro, né, a saber, nós estávamos saindo de um governo ditatorial, né. Então, não é à toa que essa Constituição vai receber o nome de Constituição Cidadã, porque até mesmo se nós pegarmos todo o processo histórico das constituições que o Brasil teve, né, essa Constituição de 88 é a que mais engloba direitos fundamentais para o cidadão, para os cidadãos, melhor dizendo, desculpa, além também, né, de ter uma participação popular um pouco maior, né, parece que ouviram mais aquilo que a demanda do povo. Embora, né, há várias críticas, né, à nossa atual Constituição, em especial porque ela é um calhamaço gigantesco e vive sendo emendada, mas aí não vem ao caso ficar falando. Hoje, então, na última aula sobre o tempo eu li com vocês o artigo 1 ao 4, né? Eu li rapidamente o preâmbulo, o artigo 1 ao 4. Hoje ficaria, então, para a gente ver melhor aqui a questão do artigo 5º. Para ajudar a aula, né, para reforçar a questão histórica, eu achei um vídeo no YouTube, né, que meio que um documentário, alguma coisa assim, curtinho. Eu achei um trecho de um documentário curtinho. Vou passar para vocês aqui aos 6 minutinhos para entender melhor essa conjuntura histórica, tá? Aí vocês terão que ter um pouquinho de paciência, que o vídeo é um pouco velhinho, né? Porque, vamos lá, né? Registra a questão da Constituição de 88, então lembrem-se como era a tecnologia daquele período em relação à filmagem, né? E então passar para vocês para ter uma noção. Aí a gente volta, né? Daí eu volto com os slides aqui para a gente falar sobre alguns princípios que vigoram a nossa Constituição, que é extremamente importante, beleza? A década de 1980 viu o fim da ditadura militar no Brasil. Vivia-se o processo de redemocratização. A Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 1987, trabalhou por 20 meses para elaborar uma nova Constituição. A sociedade civil participou ativamente. Era um documento a Constituição, mas naquele momento, 1988, era também muito mais do que isso. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia. Um pequeno noticiário veiculado em rede nacional de televisão acompanhou diariamente as atividades da Assembleia Nacional Constituinte. Em 5 de outubro de 1988, o Diário da Constituinte encerrou suas atividades. Foram 763 edições, 2 vezes por dia no ar. O Brasil tem nova Constituição. 3h20 da tarde. O presidente Sarney chega ao Congresso e, com a execução do hino nacional, começa a festa da promulgação. No plenário da Câmara dos Deputados, palco das votações e dos grandes debates da Constituinte, o primeiro ato da promulgação, a assinatura da carta pelo presidente Ulisses Guimarães. Depois, o juramento solene. E falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade,
democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Declaram manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. A seguir é a vez do presidente Sarney. Prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Agora é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Rafael Maier, quem faz o juramento. Defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Falando em nome dos constituintes de 88, o senador Afonso Arinos lembra que a função política é sinônimo de liberdade democrática e pede o respeito à nova carta. Derrubar a Constituição, execrar os políticos, é derrubar a liberdade, para entregar a política atual a outra política, isto é, a outro tipo de governo não declarado, que teria em mãos a sorte e o destino do povo, e com ele o próprio futuro da pátria. Em nome dos representantes estrangeiros, o presidente da Assembleia Legislativa de Portugal, Vítor Crespo, exaltou a nova Carta Brasileira. Por último, fala o presidente da Constituinte. Sua voz é firme, ora brincalhão, ora enfático. Ulisses Guimarães lembrou as pressões. Não nos desmoralizamos capitulando ante pressões aliciadoras e comprometedoras. Não desertamos. Não caímos o caminho. Alguns a fatalidade derrubou. Virgílio Távora, Adair Ferreira, Fábio Lucena, Antônio Farias, Norberto Suantes, pronunciamos seus nomes queridos com saudade e orgulho. Cumpriram o seu dever. O discurso foi marcado pelo refúgio às ditaduras. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garrotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. No fim, o apelo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Bom, a partir desse vídeo, né, galera, o que é importante a gente observar, né? A gente percebe no discurso, em especial aqui, de Ulisses Guimarães, a questão de como foi importante a Constituição, né, para se livrar de toda essa questão que foi o regime militar, entendeu? Então, por isso que a gente vê lá quando ele fala, olha, trair a Constituição é trair a pátria, né? E aí a gente começa a entender melhor os princípios que estão por detrás da Constituição, tá? Vou aqui trazer um slide brevemente para vocês.
Só assim, tem tanta coisa aberta no computador aqui. Vamos depois. Bom, mas então o que eu queria... como eu estava falando, né, a questão... lá no vídeo, né, você percebeu o discurso dele, né, que ele fala toda a questão, né, do que foi, percebe a questão do que foi a ditadura, né, para eles, né, a questão da falta de liberdade, né, isso é uma questão muito importante, né, a Constituição, ela vai adotar, né, essa ideia da liberdade, né, é fundamental, tanto é que ela está a parte da liberdade, né, o conceito de liberdade está no artigo 5º, que fala sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Então, como eu falei, a ideia do vídeo é mostrar para vocês, né, um pouco, né, a questão do registro histórico, desse momento histórico do Brasil, e a gente perceber, por meio do discurso, né, dos principais personagens relacionados à Constituição, a esta Constituição, como eles queriam fugir, né, de tudo aquilo que representava, né, o governo dos militares, né, a ditadura militar. Então, aqui fala rapidamente dos princípios que estão por detrás da Constituição. É óbvio, né, galera, que aqui a ideia não é apresentar todos os princípios constitucionais. Primeiro, porque eu não conseguiria dar cabo disso aqui. E segundo, né, que como eu falei, a Constituição, né, tem aí alguns bons artigos. Então, falar princípio por princípio de cada artigo, né, é extremamente inviável. Mas esses princípios, né, que a gente vai trabalhar aqui, são fundamentais para todo cidadão brasileiro deveria entender esses princípios, né? Mas por quê, professor? Porque é a base da organização do seu país, do melhor dizendo, é a base da organização do seu Estado. E depois, quando a gente for para a questão dos direitos fundamentais, os princípios, né, dos direitos fundamentais, são os direitos que nós temos, né? Então, que são guardados pela Constituição. Lembrando que, como eu já falei, a Constituição é o ordenamento jurídico máximo que nós temos dentro, né, do nosso sistema jurídico. Além de tudo, a Constituição que determina, regulamenta o Estado, qual que é a função do Estado para com o cidadão, qual que é a função do cidadão para com o Estado. Tá? Isso que é importante, ela regula muito o aspecto da nossa vida prática. Tá? Por exemplo, a gente fala assim, eu tenho a liberdade de falar o que eu bem entender. Ora, por que será que eu tenho a liberdade de falar o que eu bem entender? Justamente porque isso está assegurado na Constituição. Então, isso é um direito básico seu enquanto cidadão brasileiro, tá? Então, nós falamos, né, em termos de divisão aqui, que os princípios fundamentais da Constituição, né, estão estabelecidos do artigo 1º ao artigo 4º, tá? Esses princípios, eles vão estabelecer o quê? A existência do Estado, então, a existência, a forma e a estrutura do Estado, né, e o tipo de Estado que será adotado, né, pelo país. Isso apresenta em todo o seu artigo 1º que a gente já leu. Então, aqui só vou ler a parte inicial do artigo, que a gente chama de caput, que fala, a República Federal... Aqui, então, eu estou na página 32 e 33 da apostila, quem estiver acompanhando. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito, e tem como fundamentos, daí vem os incisos, os fundamentos da República. Então, veja só, no artigo 1º está falando que nós adotamos o modelo republicano. Isso é importante, galera, para a gente saber que a gente poderia ter adotado o sistema parlamentarista, nós poderíamos ter adotado o sistema semipresidencialista, nesse caso a gente adotou o modelo republicano presidencialista, né? Isso é importante para a gente saber quem será o nosso chefe de Estado e o nosso chefe de governo. A saber, se nós tivéssemos adotado o modelo parlamentarista, o chefe de governo seria aí o primeiro-ministro.
Só confirmando aqui. Né? Então, o chefe de governo seria o primeiro-ministro. Tá? Já o presidente, ele teria uma figura mais simbólica. Nós teríamos, então, um esvaziamento do poder político do presidente. Ora, como nós não adotamos esse modelo, nós adotamos o modelo republicano presidencialista, veja só, aqui o presidente, ele junta a figura de chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. Então, como é que a gente sabe como está estruturado isso? Lendo aqui a Constituição. Parece que, a princípio, algo tosco, algo, como poderia assim, inútil de se saber, mas é importante, né? Como eu falei, até mesmo por causa da questão da organização do Estado. Depois a gente tem, né, a forma de governo, né, e a organização dos poderes. Sobre a organização dos poderes, nós temos aqui, então, no artigo 2º, que fala que são sobre o poder legislativo, executivo e judiciário. Então, a gente vê que o Brasil, ele aceita a tríplice repartição do poder, aquela teoria de Montesquieu, né? Então, por isso que a gente tem, né, o Congresso Nacional, nós temos os senadores, nós temos os deputados, né? Então, isso é importante para ver como o Estado ele vai estar organizado, né? Falar que os poderes eles são independentes, que um poder não pode intervir no outro, né? E depois também mostrar o que acontecerá mais para frente se um poder tentar intervir no outro, né? Aqui, quando a gente fala assim, ó, forma de governo, né, a questão, né, de adotar o sistema presidencialista. Aqui no artigo 1, quando ele fala Estado democrático de direito, então veja só, essa questão é importante. Por que falar que o Brasil é um Estado democrático de direito? Lá no ensino médio, a gente vai trabalhar teoria geral do Estado, né, se sobrar tempo. E o que acontece? É um princípio básico do Estado democrático de direito valorizar a democracia, então a inserção dos seus cidadãos na democracia, né? Por isso que, por exemplo, a Constituição ela vai dar direito a voto ao analfabeto, né? E também vai estar preocupado com os direitos individuais do seu cidadão, tá? Então isso que é importante. Por quê? A gente poderia falar assim, olha, o Brasil é um Estado liberal de direito, ou seja, olha, não vamos intervir em nada, o cidadão é livre para fazer o que ele bem entender, por aí vai, óbvio, salva a legislação pertinente, tudo muito mais, mas é um Estado que não intervém nas relações econômicas, que não intervém nas relações sociais, nem nada, né? Então, a gente vai ver que lá no ensino médio que esse tipo de Estado sofre diversas críticas, tá? Então, esses princípios são princípios básicos, né, da formação do nosso Estado. E aqui, então, a questão da organização da sociedade, que aparece no inciso 4º, que ele fala, olha, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. No artigo 3º, no inciso 1, que ele fala construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? Então, por exemplo, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, né? Constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Será, então, que os nossos representantes, que têm que obedecer à Constituição, estão fazendo isso? Né? Estão assegurando, né, uma sociedade livre, justa e solidária? Né? Aqui, então, de novo, o artigo 1 é fundamental, quando ele fala sobre a questão do regime político, né? A gente pode perceber que vira e mexe o artigo 1, nos princípios fundamentais, ele está em voga. Tá? E aqui, então, aqui o artigo 4, né? Ele fala sobre a relação do Brasil, sobre a atuação do Brasil, do Estado brasileiro, em relação a nível internacional, né, com a comunidade internacional. Então, a gente vê, galera, que o Brasil ele se pauta pelo princípio da independência nacional, da não intervenção em relação aos outros estados. O que significa isso? Olha, basicamente significa assim, o Brasil ele é um país neutro, ele cuida do dele, ele não vai intervir na política de um outro Estado, ele não vai intervir, a não ser, por exemplo, numa ação da ONU, numa ação que ele seja convidado literalmente, né, ele não vai usar esse tipo de intervenção, ele não vai
promover... Por que é importante isso? Lembrando que o golpe 64 ele foi promovido, né, com o apoio do governo norte-americano. Então, basicamente, o Brasil está falando assim, ó, nós não atuaremos dessa forma, né? Veja, em defesa da paz, a igualdade entre os estados, né? Então, veja só, o Brasil, em termos constitucionais, antes de declarar guerra com qualquer um, tem que esgotar as vias diplomáticas. Tá? Não pode sair já entrando em guerra com qualquer um, porque é um princípio constitucional, né, que o Brasil vai valorizar a paz em detrimento da guerra. Até aqui, está fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo entender ou está confuso? Está totalmente confuso? Vocês estão totalmente perdidos? Ou vocês já desistiram e foram dormir? Então, vamos lá. Gente, eu falo assim que vocês foram dormir só brincando, tá? Só para provocar vocês um pouco, tá? Então, vamos lá, galera. Quando a gente costuma falar, né, em termos de direito e tal, que nenhuma lei é absoluta na seguinte questão. Todas as leis são sugestíveis ao tempo, né? Então, veja só, se nós pegarmos de 88 até aqui, até agora, 2020, muita coisa mudou. Então, é óbvio que essa Constituição ela vai acabar permitindo, né, alterações a ela, naquilo que nós chamamos de emendas constitucionais, ok? Mas existem algumas cláusulas, existe um termo da Constituição, e isso também é uma coisa importante para vocês saberem, que são chamadas cláusulas pétreas. O que vem a ser cláusulas pétreas? Ninguém, vou falar de novo, absolutamente ninguém pode alterar esses artigos da Constituição. Ou melhor dizendo, ninguém pode alterar os artigos da Constituição que falam sobre esses princípios ou sobre esses assuntos, tá? Então, mais uma vez, as cláusulas pétreas são cláusulas constitucionais que não podem ser mudadas em hipótese alguma, beleza? Então, por exemplo, eu posso fazer uma reforma, eu posso fazer uma proposta de emenda constitucional em relação ao sistema eleitoral. Eu posso fazer uma proposta de emenda constitucional, vamos supor assim, em relação à previdência social, aos tributos. Então, como a gente falou, né, existe aqui, né, pergunto assim, se eles forem alterados, o que acontece? É considerado um golpe? Então, é isso que é bonito dentro da estruturação do Estado. O Estado ele não se divide em 3 poderes, tá? O que acontece? A gente tem aqui no artigo 60, para poder te responder, a gente tem aqui no artigo 60 da Constituição, que fala aqui, ó, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Daí vem os parágrafos. Só deixa eu achar aqui na minha Constituição, na minha não, é da faculdade, que eu preciso devolver quando retornar às aulas. Mas como ainda não retornou, então faço uso. Tem quem pode propor as emendas constitucionais, né? E como é que pode ser proposta, né, a emenda constitucional? A saber, então, o presidente da República que pode solicitar a emenda constitucional, aquela famosa PEC, né, proposta de emenda constitucional, e o Congresso. Tá? Você tem a iniciativa popular e tudo muito mais, mas emenda constitucional, aqui a grosso modo, para não me estender demais na resposta, né, principalmente isso. Se eu vou fazer uma emenda à Constituição que toca uma dessas cláusulas pétreas, o que acontece? Lembra lá que a gente tem o poder
judiciário, uma das funções do Poder Judiciário que está na Constituição o Poder Judiciário, ele é o grande cara que protege a Constituição. Então, pode-se entrar com uma ação no Judiciário de inconstitucionalidade. Tá? Aí você tem ação direta de inconstitucionalidade, ação de declaração de várias ações, mas você fala assim, olha, Supremo, daí é o Supremo Tribunal Federal, fala assim, olha, ministros, vejam só, fizeram uma alteração na Constituição que é ilegal, ou melhor dizendo, que é inconstitucional, porque fere tais princípios. Isso daqui é uma cláusula pétrea. Tá? Aí, então, o Supremo ele vai lá, tem os 11 ministros, eles fazem o julgamento e falam assim, olha só, galera, essa emenda que vocês fizeram não tem valor porque nós estamos declarando ela inconstitucional, porque então fere esses princípios. E o que mais tem, né, no Supremo são ações de declaração de inconstitucionalidade. Tá? Não sei se eu respondi satisfatoriamente a sua pergunta, mas a primeira via, né, seria chegar no Supremo e falar assim, olha, fizeram caca ali, o Legislativo está ferindo a Constituição. Daí o Supremo vai ler, vai fazer o julgamento e falar assim, não, realmente, então essa emenda não vale, tá? Não pode entrar em vigor. Se mesmo assim entrar em vigor, daí nós temos as sanções judiciais, que agora, de cabeça, eu não consigo te falar além da declaração de inconstitucionalidade, tá? Se bobear ali, pode até ser passível aí de crime de improbidade administrativa, podendo até mesmo levar a isso, dependendo da situação, ou ao impeachment do presidente, ou à cassação dos mandatos dos deputados, mas eu teria que averiguar aí se continuasse essas questões, tá? Pois bem, como eu falei, no artigo 60 da Constituição fala o que pode ser emendado. Mas, como nós estamos falando aqui sobre cláusulas pétreas, né? Então, aqui é o que não pode ser emendado. Então, o que não pode ser emendado aparece no artigo 4º do parágrafo 4º do artigo 60, que ele fala, então, não será objeto de deliberação de proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Em outras palavras, galera, basicamente, o que está no artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º da Constituição e artigo 5º não pode ser alterado. Artigo 5º e seus incisos. O artigo 5º, galera, só para título de curiosidade de vocês, que eu falei que seria interessantíssimo que um dia vocês lessem, para vocês entenderem aí realmente todos os direitos que vocês têm. O artigo 5º tem 78 incisos, tá? Obviamente, nós não vamos falar todos, tá? Aqui, então, a gente só vai falar aqui alguns, tá? Que se destacam até aqui, né? Dos direitos e garantias fundamentais, né? Aqui eu não preparei o slide para vocês, né? Sobre o artigo 5º, porque vocês têm aí na apostila, tá? O destaque, é só vocês pegarem na apostila. Então, o que são os direitos e garantias fundamentais? Gente, são os nossos direitos básicos. Eu, enquanto cidadão, o João, a Larissa, a Letícia, a Júlia, enquanto cidadãos, nós temos esses direitos assegurados. E o Estado não pode mexer, não pode tocar nesses direitos. Então, o que o caput, né, a essência do artigo fala? Todos são iguais perante a lei. Veja só que o direito fundamental básico que nós temos é o direito à igualdade. Tá? Nós não somos diferentes em relação à lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
assegurando a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Então, veja só, né? Aqui, o artigo 5º ele mata a pau a questão. A Constituição, ou seja, são direitos básicos e o Estado tem que assegurar esses direitos para nós, que é o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, galera, é por isso que a gente entende por que no Brasil é ilegal o aborto, porque eles entendem que o aborto fere o princípio da vida. O princípio da vida é um princípio constitucional fundamental, é um direito fundamental. Por que não se pode pena de morte salvo em crimes de guerra? Tá? Então, assim, falar que no Brasil não existe pena de morte está parcialmente correto. No Brasil não existe pena de morte salvo crimes de guerra. Por quê? Pena de morte fere a questão do direito à vida. Por que no Brasil não existe a prisão perpétua? Né? Porque entende também que fere o direito à vida. Tá certo, galera? Então, a gente começa a entender essas discussões, né, a nível de Constituição. Aqui tem algumas coisas que eu retirei aqui, que eu destaquei dentro dos incisos, para a gente não ler todos que aparecem na apostila, tá? Aqui, que seria importante vocês grifarem, é o inciso 3, que fala: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano, degradante. Isso, galera, é importantíssimo porque é um dos reflexos do regime militar, tá? Então, ele está falando aqui que, olha, nós não vamos mais aceitar o que era feito antes. Então, nos leva ao questionamento. Aqui, galera, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor. Eu só estou apenas apresentando. Será que o policial que aborda o indivíduo já dando tapa na cara, ele está obedecendo à Constituição? Será que se o indivíduo souber bem que ele, no artigo 5º da Constituição, no inciso 3º, está falando que ele não poderá ser submetido a um tratamento desumano e degradante, será que o policial faria isso? Ou será que o policial pegaria e falasse, não, peraí, esse cara sabe dos direitos dele, né? Então, aqui, gente, só estou falando, mais uma vez, não estou fazendo juízo de valores, não estou generalizando, estou apresentando uma questão para vocês pensarem, né? Será que, por exemplo, em um interrogatório, a pessoa sabendo bem sobre esse direito aceitaria, né, a fazer o interrogatório da forma como é? Entre outras questões. O inciso 4º, né? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, né? Veja só que interessante. Hoje em dia, com a internet, está muito em voga, né, a gente falar dos haters, né? As pessoas que criam contas falsas, criam contas fakes, para poder criticar, para poder menosprezar outras, distribuir um discurso do ódio. Beleza, é um direito seu se manifestar, mas enquanto você mesmo. Então, por exemplo, é um direito eu me manifestar enquanto Emílio, falar assim, olha, isso é o que eu penso, mas como ele está falando, não no anonimato, não criando uma conta falsa, não usando um outro nome, tá certo? Então, tomem um pouco de cuidado. Tem certas coisas que a gente faz, não estou falando que vocês façam isso, mas às vezes tem certas coisas que a gente faz, mas, pô, peraí, está ferindo aqui até mesmo princípios básicos da Constituição. Aqui, já indo no inciso 6, né? É inviolável a liberdade da consciência e da crença, sendo assegurado o direito e exercício do culto religioso e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, veja que interessante, o Brasil, ele se pauta pelo princípio do Estado laico, tá? Mas o que é o Estado laico? Ele não professa uma religião oficial. Lembra lá, se a gente pegasse a nossa primeira Constituição, né, falando lá que a religião oficial do Império era o catolicismo. Aqui não tem mais isso. Não apenas não tem mais isso, como está na Constituição que você tem liberdade para seguir a denominação religiosa que você bem entender, para seguir a crença religiosa que você bem entender.
E ainda mais, fala que o Estado deve proteger os locais de culto religioso. Tá? Então, veja só a importância nisso. É um direito fundamental seu a sua crença religiosa, por mais que o Estado não tenha uma religião oficial. E aqui também, o inciso 8, ele fala a mesma coisa sobre a questão da crença religiosa. Aqui o 9, ele fala sobre a liberdade de expressão. Aqui o 10 é importantíssimo, tá? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Aqui, galera, principalmente, né, aqui vocês precisam tomar um pouco de cuidado. Ou melhor dizendo, nós precisamos tomar um pouco de cuidado. Por quê? A gente tem o hábito, às vezes, estou fazendo tal coisa, tirei foto, mandei no grupo. Né? A pessoa aconteceu alguma coisa engraçada com a pessoa, tirei foto da pessoa, mandei no grupo. Veja, o direito à minha intimidade, o direito, né, à minha vida privada é um direito inviolável, salvo por Constituição. Então, se eu me achar ofendido por causa disso, eu posso oferecer lá uma queixa e a pessoa que fez isso ter que pagar uma indenização, ou por um dano moral ou por um dano patrimonial ocorrida por essa exposição indesejada da minha imagem ou da minha vida particular, tá certo? Então, tome um pouco de cuidado. Eu sei que é muito comum a gente fazer isso, né? A maioria das vezes as pessoas não ligam, mas é um princípio da nossa Constituição, é um direito que cada um de nós temos, a nossa vida privada, a nossa intimidade, tá? Daí aqui ele fala sobre a defesa, depois dos outros incisos, ele está falando aqui sobre a defesa, né, da propriedade, que ninguém pode invadir a sua propriedade, a inviolabilidade das correspondências, né, da comunicação telefônica. Aqui, galera, sobre a questão da comunicação telefônica, correspondência e tudo muito mais, é importante ressaltar que, em relação ao sigilo telefônico e tudo muito mais, a justiça ela pode quebrar o seu sigilo telefônico, seu sigilo bancário, se, né, durante a investigação for comprovada a importância disso, né, a importância, né, a importância da quebra desse sigilo. Aqui tinha mais alguma coisa aqui. Tinha mais alguns. Eu estou caçando aqui para ver se tem alguma outra coisa que eu gostaria de destacar. Veja só, lá no inciso. Ixi. 20, 30, 20. Calma aí. 23. Deixa eu ver. 30. 40. Lá no inciso 42, tem uma coisa muito interessante que é, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Então, veja só, que aqui como direito fundamental, né, do cidadão, ele está falando, olha, se for manifestado racismo, se tiver prática de racismo, será crime, que até então antes não era considerado. Aqui que eu queria destacar com vocês aqui, também dentro do artigo 5º, nós temos uma cláusula que chama de presunção de inocência, que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado da sentença penal condenatória. Então, galera, às vezes a gente precisa tomar cuidado que existe muitas vezes casos que são midiáticos. E aí se pinta que a pessoa que está sendo acusada já é culpada, mas por questões constitucionais, ela é considerada inocente até que seu acusador consiga provar para a justiça que ela é culpada. Até então, ela é inocente.
Então, a gente precisa, às vezes, prestar atenção que a gente está criando uma cultura de considerar as pessoas, os indivíduos culpados, primeiro, sem saber quais são os autos do processo, sem saber quais são os termos que estão apresentados no processo, e tendo uma parcialidade dentro dessa visão, né? Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque todas as pessoas são consideradas inocentes até que se provem o contrário. E no questão de ação penal, quem tem que provar o contrário é o MP, né? É o acusador, tá certo? Galera, então, como acabou o nosso tempo, quem chegou depois da chamada, se manifeste aqui no chat para eu poder anotar a presença de vocês. E quem respondeu chamada já está dispensado da aula. Então, Guilherme Barros. Quem mais? Quem não respondeu chamada? Só Guilherme, então? Então, vou encerrando a aula por aqui, galera. Abração, gente. Tchau, tchau. Bom final de semana.